São tantas ao longo da Estrada Nacional número 1. Também fazem o cenário das bermas de várias estradas que vão dar aos distritos, localidades ou postos administrativos deste vasto Moçambique. São torres instaladas pelas operadoras de telefonia móvel, que permitem que famílias, embora distantes, estejam próximas. Mas há 3 anos surgiu um fenômeno preocupante: o roubo massivo de equipamentos das torres da TMCL. Tudo começa em 2019, quando a TMCL inicia com o processo de modernização do seu sistema de transmissão de rede. Nesse processo, várias antenas ficaram inoperacionais. Já em 2021, vendo os trabalhos, os malfeitores começaram com uma onda de roubos e o alvo eram principalmente baterias e geradores. Através de uma fonte bem posicionada da empresa que preferiu anonimato, o CIP teve acesso detalhado a dados que revelam a gravidade da situação. Só de 2021 a esta parte, foram roubadas 175 baterias como esta e 4 geradores semelhantes a este. Mas por que de tanto roubo destes equipamentos? A resposta é óbvia. Só para ter uma ideia, cada bateria destas custa no mercado 108 mil meticais. Multiplicado pelas 175 baterias roubadas de 2021 a esta parte, a empresa teve um prejuízo de mais de 18 milhões de meticais. Em relação aos geradores, cada um destes custa mais de 1 milhão de meticais. Multiplicado por 4, o prejuízo é de mais de 4 milhões de meticais. A última ocorrência foi registrada no distrito de Mabote, norte da província de Inhambane, no dia 29 de março deste ano. Um gerador desapareceu nesta torre situada na localidade de Maculuve. Tempos depois, começaram a surgir informações da participação do administrador no desaparecimento. Uma equipa de investigação do Centro de Integridade Pública desafiou a Estrada Nacional número 1 e percorreu mais de 500 km à busca da verdade. Entretanto, minutos depois de deixarmos a Estrada Nacional número 1 em direção a Mabote, encontramos este cenário. No percurso de Mapinhane a Mabote, a nossa reportagem encontrou esses troncos cortados na berma da estrada, o que pode revelar haver descontrolo na exploração deste importante recurso. E não foi preciso andar muito para ver caminhões e mais caminhões lotados de madeira em touro nesta estrada de terra batida. Depois de 115 km de terra batida feitos em cerca de 4 horas, chegamos à vila de Mabote. Mas o nosso destino era Maculuve, a um pouco mais de 50 km da vila, em direção ao Parque Nacional do Zinave. Mas um caminhão lotado de madeira. Tudo isso sem termos encontrado um único posto de fiscalização. Enfim, continuamos com a marcha numa estrada estreita, com curvas e contracurvas e sem interpelar pessoas. Quase 1 hora depois, chegamos a Maculuve e a torre onde foi registrada a última ocorrência. A janareti inoyiwa a nyangwene avavulange makia. Este é Pedro Xixonga, homem que há 13 anos é segurança e zelador deste espaço. Conta que a antena não está operacional desde 2019, sendo que o gerador foi retirado deste local numa sexta-feira, por volta das 17 horas, na sua ausência. Hi sexta-feira wako na anzifonela na vona lava avenyi va MCL va ku hile kuteni lomu ka 14 va ku hile Mapinhane hile kuteni manje hinga ta fika le ka Mabote ta kela ka Mabote amunzuku ni misho hi sábado hi ta fika xa hi loko ni zwona ku nada ni nga tshuka va via va nga ha fiki hi loko sexta-feira wako na ni gambo ni wela ni kaya ni no fika kaya ni etlela
gicha na mixo na nini kenterela ku a movha u ta wa wu fika lava emisele ja loko ni tshama ni twa amudumanyana wa movha hi loko ni utisa van'wana va nga ka va tirha ku sohana na lateneni a movha lowu zwakala ku ke wa yini ke va nga ku na movha la lichi duma ku muthuthuti wale wa gurugutura ja ni ku hi ku la ni lavelela va misela va kwa va misela va tili tolo a va tili hi kamiyawu va ta rhwala michini a ku na michini lumuya phela mina ni ka ni fonela na vona ku hayi tano ta loko sinita nda fika kuma zwo ha ku na generator yi hava. Quando chegou a este local, encontrou um cenário de destruição. Ni chiukile laha ka laha gedeni lava khiyaka ha kona kuma swa ka xifutswani chi yo betetelwa a tisimbi leti khotsa kula tin'wana ti sahiwile tin'wana ti biwile ti petseka ku za ku vuleka lahaya ja ndzi vula leswaku ni ku nada leswi nga tshamisa ni sukile ni ya ka leader ndza mi tlhamisela a ku ne mhaka leyi a hi tivi ku siku yini ndzi ya polisa ndza vutisa ku hi swi tivi manje a ri swi posa va ku timhaka leti a nga hlamula hi chef de poste hi loko ndzi teka foni ndzi mi legarela chef de poste aku kasi siku leki ku nga heni tlhangani wa administrador a wu nga hi kona ke ni ku ani hi kona aku inaka a wu zwanga ke leswaku ku ta mandariwa kipi ya ku famba hi cicelele leswi nga bola ke ni ku mina ni zwanga ni twile leswaku ku tata va ta uya va ta lungisa tena va emisele jahila na va ligarela venye va ona vira programa le a va itivi. Este jovem da comunidade confirmou que tudo começou após uma reunião orientada pelo administrador. Kuti wili kuta mahiwa a reunião la sede ya hena va vula timhaka ku va ta lungisa emisele leyi xa yitiwe hini hi vito gin'wanyani TMCL então va vula leswaku va ku loko va ya va ta lungisa ku na ni minchumu leyi va nga ta susa yi kala ku nga hali bon yin'wana leyi ta ve hi bon va ta tlhela va yi tlhelisela kwala yi ta ve hi kona então ku heli masiku nyana ka gama hi ya wona va uya ku ya ekipi yo karhi lomu ka ma 17 a reunião leyi nga ka mahiwa administrador já então hi a nga suka hola administrador ku la ku lungisiwa AMCL mapesa man'wanyana lama ta ka ma nga hali bon ma ta susiwa ka wisiwa man'wani ya bon então depois ka ku na ku hundziwe swa reunião depois de uma semana ku game ku ta equipe yin'wana equipe yi fika yi ku yi la susa a gerador. Mas quando a referida equipa chegou, deparou-se com um constrangimento. O gerador era pesado demais e havia necessidade de mais pessoas. A guarda anga likona va fika va lomba chumu xa ku martelo para va kota ku vula la ka dadi leyi va nga khihi lona va lomba martelo ku pfuliwa vanhu va nga tile era 9 pessoas ka 9 lava kumeka swa ku para ku susa gerador já a va kotanga ku tlakula porque hi chumu xa muito pesado então vo ta fika va hi kuma la mercado na hi le ku tlangeni era sexta-feira va fika va vitana mina va ku para ku ni hi va poyara para ku va tlakulisa gerador lá nga ni vitana chef foi chef de posto do nosso posto então logo ni vitanele nana lava 10 wa majove va ku pode ku tatisa van'wanyana ni tatisa mais 7 wa majove sermos 17 leswi nga bulisana na vona za charge mali va ku para ku va nyika refresh la mali ya 5 paus inga 5.000 meticais. Sendo assim, estiveram na operação 26 pessoas. Até aqui, este jovem não tinha dúvidas de que se tratava de uma atividade normal e nem imaginava que sofreria acusações na comunidade. Da fica hi tlakula gerador, hi chela moveni. Então, hi te ku chela moveni, va senda mali ya 5 paus ka conta mi, ka numero mi. Phakana ni vangana la ngali na vo va 17. Então, dia seguinte já hila já swi la ku tiveka ku gerador luyana swi le na wini venyu va antena va swi tiva swa gerador luyana u yisiwa ki xitshungusi xi la ku tiva swa ku swi mahisi ku yini a hi mhaka gerador ja mina ni kumeki ni karata kumbe mina ni munhu wa ku karhi ni nga secretary wa majove tipo mina na swi tiva swa ku gerador la xitshungu ci mina na swi tiva ku gerador wa ya kwihi ni ku na mani swi tivi loko ni yena tlakula gerador ni na tlakula gerador tipo biscado porque ni hakiliwe mali e não faz quago. Conta que na operação estavam autoridades locais. Hina ku roiviwa nga swi porque na hina upa vanhu va ku ndlala ha izwo ate ku zi ku fika 10 horas no khiwa ku nga khiwa porque siku la na mani chaku na anta vanhu kondena loko nga ku
ku gama ku tiwa gerador ku ta van'we va ta yiva porque ku ni mapayinexi a ra para va la tiva ku enta n'we mu nga mangena mi tlakula gerador mu ni mapayinexi ma kwihi so hina ha swi pimisanga ku nga ni tihosi chef wa le maphoyiseni a li kona lava pererema va li kona hini swi teka tipo tihosi ti nga mahambi loko vulekile a nga kona munhu a nga tlangelaka laha kusuhani ni tihosi porque swa ku yiva lomu ka hina swi tolovelanga. O certo é que a informação foi comunicada à gestão da TMCL em Inhambane pelo guarda, que por sua vez solicitou do comandante distrital o bloqueio de todas as saídas do distrito. Sucede que tempos depois, o gerador foi descarregado no pátio do comando distrital, a mando do administrador. A participação do administrador na retirada do gerador gerou um mal-estar na comunidade e a informação passou a ser tema de conversa nas redes sociais. Vendo a repercussão, Carlos Mussanhani reagiu através deste comunicado enviado à imprensa no dia 13 de maio de 2024. Nele, refere que o governo do distrito de Mabote tomou conhecimento através das redes sociais de informações difamatórias e injuriosas que circulam contra Carlos Eduardo Mussanhani, administrador do distrito de Mabote, e Anastácio Caetano, chefe do posto administrativo de Zinave. Acusam sem fundamento o administrador do distrito de Mabote de ter subtraído um gerador pertencente à empresa TMCL. Importa esclarecer que estas alegações carecem de veracidade e de provas que sustentem tal acusação. A retirada do gerador foi um ato público, testemunhado pela comunidade da localidade de Maculuve. enquanto fazíamos a investigação em Mabote, o administrador estava ausente do distrito, mas sem sabermos como, soube da nossa presença e o que íamos lá fazer. Por isso, solicitou esta entrevista para o contraditório nas instalações do CIP em Maputo. A nossa investigação justificou a retirada do gerador nos seguintes termos. A situação que nos fez tirar o gerador, 2 dias depois, pessoas foram presas dentro, não é, de uma área que não deviam estar lá. Foram presas com tratores, foram presos com outro tipo de equipamento, que depois até podemos partilhar as imagens, não é? Que é aquilo que nós estávamos a querer evitar. E foram presas a proprietarem outro tipo de crime, não é? Que não tinha nada a ver com o gerador. Mas dentro daquilo que nós tínhamos como informação, era parte de um conjunto de atividades que estavam a ser desenvolvidas, porque é importante esclarecer que Maculuve faz parte do posto administrativo de Zinave, e Maculuve é a entrada praticamente para o Parque Nacional do Zinave. Em relação ao Zinave, nós não vamos de forma alguma abrir as portas para aquelas coisas que possam prejudicar o investimento que está a ser feito. Nós não queremos e não vamos admitir que nenhum tipo de atividade possa perturbar. O administrador reconhece que agiu sem informar os proprietários da infraestrutura. Reconhecemos que houve comunicação deficitária, não é? Do ponto de vista com a... Sim. Então, no momento em que nós fomos para lá, havia a intenção de encontrar o guarda que fica ali, não é? Que trata do sítio, não é? Que ele é que poderia abrir e tudo mais. Não fez, mas nós precisávamos de agir, não é? De forma preventiva e os que estavam no terreno, não sei qual foi o método que usaram, não é? Mas, como digo, não foi nada feito às escondidas, não é? É ato público, entre aspas, por conta do local, mas que não tinha outro tipo de interesse. Naturalmente, houve a tal vandalização para abrir o local, não é? Mas, tirando isso... O valor pago pelo trabalho dos 17 jovens da comunidade foi enviado via plataformas digitais por um empresário local, cuja identidade não foi possível apurar. Devido à desconfiança existente na comunidade, o chefe de posto do Zinave não é querido. Como yena anga ololisini ku amateko la gerador hlaka ku yini. Por isso vanhu vele chefe de posto here nanga ku yini anga teka gerador. So aku hiena anga teka gerador a hiena o yena u chakula ku langa teka gerador himani como yena wa tirha a swi. So wa ku fana na mina ani na certeza ku eka nga olitisi mhaku na yena wo swi tiva o nawu. Yena nga mphusela mali foyel masokelo ka sendi mali anga ti huma ka yena itina yena uyo rumiwa ku yena rumiwa kwini
Anos que gumbar um Inhambane, ganar um administrador, ganar um governador ou presidente, não sei. O guarda desta torre tem dúvidas das reais intenções das pessoas envolvidas na retirada do gerador. Eles nunca zoam a generate yitikiwile hekukhanywa achipfale vasaha kunene va betetela achifutswa nezvezvi chibetitiliwe va chitsandzeka xa loko a va hevenyi kehe hikuva kusukela 2011 nina na vona laha kala ni nyamutlha na vanhu rhuma va ku famba rhimba lahayani 2 metro quadrade para ku nga swi hi nhova xa hi lexi ni nga za ni tsumbula ku antena yini yiviwa xa a ku matekelwa muni ku hakunene kota a ku yini tikiwa mina loko za ku tikiwa na hayala ni nyamutlha leswi hambi loko ni ya kwini va vula ku antena yi yiviwa ku a n'winyi endla hi ku vula a teka a vitu Pedro Faifi Xixonge de titular de Maculu. A nossa investigação apurou que de 2021 a esta parte, em Inhambane, foram roubados 3 geradores, sendo um em Xuxululu, um em Mururi e outro em Nhacuongo. Coincidência ou não, há semelhanças na forma como o gerador foi retirado desta torre de Maculuve e noutros pontos de Inhambane. Regra geral, as antenas estavam inoperacionais, os guardas ausentes e foram usados objetos cortantes e outros para vandalizar o cadeado. A nossa investigação veio até Nhacuongo e percebeu-se que os modos operandi deste grupo criminoso é idêntico aqui em Inhambane. Logo que chegaram aqui nesta antena, tentaram forçar a fechadura, não conseguiram e a forma encontrada para entrar neste local foi usar um objeto cortante para forçar a sua entrada. Logo que conseguiram esse objetivo, entraram e foram àquele compartimento e conseguiram tirar de lá o gerador que alimentava a corrente nesta torre que permite a rede da TMCL nesta região. Eu não posso explicar como e quando, porque ficamos muito tempo, só sabemos quando a equipa da MCL chegou aqui, renovou o sistema da antena para começar a funcionar. É de onde sabemos que a antena foi rambada e foi tirado o gerador. As marcas da incursão dos malfeitores existem até hoje. Em Xuxululu, distrito de Jangamo, os malfeitores agiram de dia sem que a comunidade desconfiasse. Aqui, os estragos são visíveis passados 3 anos. Além do gerador desmontado deste local, os malfeitores roubaram baterias e vandalizaram cabos e outros equipamentos de suporte. Mais uma vez, o guarda estava ausente. Eu vi os carros pensando que são os donos da antena. Segundo aquilo que eu disse aqui, quando estava a montar aquela antena, logo disseram de que não vamos precisar de nenhum guarda porque confiamos no nosso cadeado. Já ninguém podia ter preocupação de desconfiar de que aquele movimento talvez é estranho. Nós pensamos que são os próprios donos da antena que estão a desmontar para montar outro material. A que horas mais ou menos? Era a volta das 9 horas, eu voltando da Machamba para a minha casa. Para esse dia, quando estava a tirar aquilo. E como é que soube depois que houve roubo? Quanto tempo depois dessa situação soube que houve roubo? Nós não soubemos de que houve roubos. Admiramos por ver o comandante e administrador consulta. Nós pensamos de que são os donos que tiraram o material. A nossa investigação sabe que dos 40 casos reportados pela TMCL em todo o país, nenhum deles teve desfecho. Mesmo assim, a empresa manteve-se em silêncio, o que gera suspeitas de haver funcionários da TMCL envolvidos. Em 2020, a polícia deteve no bairro de Infulene, província de Maputo, estes 4 indivíduos na posse de baterias que, segundo revelaram, seriam vendidas em Inhambane. Suspeita-se que haja uma rede de roubo e venda destes equipamentos sediada em Inhambane. Sendo a TMCL uma empresa participada pelo Estado, isto é, parte dos seus fundos vem do erário público, dinheiro dos moçambicanos, o Centro de Integridade Pública exige uma investigação séria de todos os casos registrados, inclusive de Mapote, para a consequente responsabilização dos implicados.